Graça e paz, queridos. Amém? Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Está feliz da vida? Que coisa boa, é bom estarmos aqui mais uma vez na presença desse Deus que é poderoso. E a gente já vem trazendo excelentes notícias. Quem gosta de notícia boa? Amém, eu também gosto. Irmãos, primeiramente, deixa eu falar para você que todas as classes de crianças nós vamos ter, não é isso? Pela manhã, todas as classes de crianças, deixando claro, tá, que não é o cultinho ainda, porque nós ainda estamos com um problema de energia que não tem mais a ver com, por que pastor que está demorando tanto? A gente tem que reclamar com a Enel, porque isso não está mais na nossa alçada, nós estamos esperando que a concessionária de energia resolva o problema, tá bom? Então a nossa demanda, ela ficou muito elevada e o que eles nos dão não é suficiente para que a gente possa ligar tudo ao mesmo tempo, tá? Então nós já fizemos o pedido, já entramos com o processo e estamos aguardando e também trabalhando no plano B para que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível. Então, pela manhã, no horário de 9 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical para todas as faixas etárias de idade. Então você, papai e mamãe, a você em especial, tá? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o que eu recebo de pais, né, sem querer quebrar a ética pastoral, mas o que eu recebo de pais aqui na igreja, que procuram ajuda, que pedem ajuda com relação aos seus filhos, não é brincadeira, não é brincadeira, tá? E eu não quero aqui usar desse momento para querer somente jogar a culpa em cima dos pais, mas é de quem, irmão? Me responda de quem é. A Bíblia é mentirosa? Ela é verdadeira? É real? Ensina a criança no caminho. Se ensinar, vai dar certo. O problema é que o mundo que nós estamos vivendo, com tanta facilidade, todo mundo ocupado, a gente quer dar um jeito de manter os meninos ocupados para que a gente possa resolver os nossos problemas. E aí a gente se omite na criação dos nossos filhos, porque criar dá trabalho. A gente se omite na criação dos nossos filhos, a gente deixa ele nas mãos dos amigos, do celular, da internet, e vai se criando uma cultura debaixo do nosso nariz que a gente não percebe. Quando percebe, a gente olha, meu filho era tão calmo e ficou assim de repente. Será que foi de repente? Ou foi você que não conseguiu perceber os sinais que ele estava dando de que havia um problema? Então a escola bíblica, pensando nisso, ela é o melhor ambiente para ajudar você nessa formação, principalmente nesse mundo que Paulo disse a Timóteo lá na sua segunda carta, dizendo que nos últimos dias o negócio seria muito mais complicado, tá? Quem é pai de filhos aqui, crianças, adolescentes? Pronto, pois, querido, em nome de Jesus, se você quiser um conselho, traga os seus filhos para a escola bíblica dominical. Pastor, mas é o único dia que eu tenho para acordar um pouco mais tarde. Para mim também é, e é o dia que eu acordo mais cedo. Então, vamos ter um pouquinho de trabalho, que você vai ver que lá na frente, daqui a 10, 15 anos, você vai agradecer esse trabalho que você teve, tá bom? Então, estão aqui, olha, todas as revistas custam R$10, tá? As revistas das crianças, você que é pai e mãe, R$10 custa a revista para que você possa adquirir. E aos jovens, tá? Aos 20 primeiros jovens, se não me engano, domingo passado, houve classe para os jovens e nós tivemos ali 10 alunos, tá? Tem vaga para muito mais e os 20 primeiros nós vamos dar um brinde para você participar da escola bíblica dominical, amém? Eita, amém, rei fraco. Meus queridos, deixa eu também falar para você uma notícia boa. Quem gosta de notícia boa aí? Mas com esse amém fraco, irmão, triste não dá certo não. Quem gosta de notícia boa? Ô glória, nós estávamos orando a Deus e fizemos o planejamento do ano passado para esse ano. No iníciozinho de dezembro, fizemos um planejamento. Senhor, nós entregamos os planos para Ti, para que o Senhor possa executar. Esse é o nosso desejo para a igreja no ano de 2021, está aqui na tua mão. Vocês lembram que eu disse para vocês, vamos viver 12 dias direto aqui dentro da igreja, de manhã, de tarde, de noite, vamos consagrar os nossos planos a Deus e vamos fazer uma prova para ver se esse Deus é fiel e Ele não cumpre o que Ele promete? Lembra? Pronto, hoje às 6 da noite, antes de virmos para cá, eu, o pastor Pinheiro, o pastor Edvânio, nós fomos para uma reunião lá no sítio São João, e nós recebemos hoje a chave do prédio da igreja que vai ser inaugurada esse mês, lá no sítio São João, para a glória de Deus, amém?
Diga assim para o vizinho: esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não. Não brinco com ele não, que ele não é gente não, viu? Muito feliz de ver a minha preciosa irmã Neuza aqui de volta, com esses cabelos brancos e cheirosos, viu? Ô, mulher cheirosa é essa, viu? Não gosto muito de você não, viu, seu Juraci? Gosta dela. Feliz demais de ver ela de volta, não é? Fevereiro agora vai viajar de novo para São Paulo, mas se Deus quiser já vai voltar direitinho para estar na casa de Deus. Agradecer aí a Silvia, né, o seu companheiro, por estar aqui hoje também, por trazê-la. A gente sente muita falta mesmo, e é muito bom. Esses dias agora eu estive lá visitando ela, e eu fico muito feliz de vê-la de volta na casa de Deus, viu? Um cheiro, meu amor, a senhora é maravilhosa. A todos que nos visitam hoje, que Deus abençoe, muito bom ter vocês aqui. Sintam-se em casa, tá? Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, amém? Então, vamos abrir a Bíblia Sagrada, primeiro culto de ensino do ano, e eu já estou chateado hoje, viu, irmão? Como é que pode, rapaz? Primeiro culto de ensino do ano e a igreja, a maioria não vem, rapaz. Nós temos que puxar a orelha desse povo. Quando você chegar em casa, que você sentir falta de um crente aqui que é seu amigo, você liga para ele e diz: rapaz, tenha vergonha. Como é que você falta o primeiro culto de ensino do ano, rapaz? Aí você ainda passa na cara de: rapaz, foi uma benção. Nem que não seja, irmão. Mas você, foi uma bênção, a palavra foi poderosa, Deus falou, só faltou você, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esse ano, irmãos, nós queremos que esse culto de quinta-feira, que é o culto de ensino, o culto da palavra, seja o maior culto dessa igreja, em nome de Jesus. Com esse amém aí, está complicado. Vou dizer de novo que é para ver se você esquenta a turbina. Esse ano, esse culto de quinta-feira vai ser o maior culto dessa igreja, em nome de Jesus. Não é porque o domingo vai diminuir não, viu? É porque esse aqui vai crescer poderosamente. Aleluia. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu acredito, eu tenho absoluta certeza que alguém, em algum momento da vida, já ouviu esse texto. Principalmente aqueles que estavam num caminho um pouco torto, e aí chega aqueles crentes chato, que é os crentes que se preocupam com você, que diz assim: cuidado com a porta larga, viu? Entre pela porta estreita. Nós vamos ter uma outra dimensão, não é, um outro aspecto desse texto hoje. Certamente o Espírito de Deus vai visitar os nossos corações de uma forma muito especial. Capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, quem achou, diga amém. Amém. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça, deixa a sua Bíblia com carinho aberto no seu colo. Deus amado e querido, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por nos ter trazido até aqui essa noite, Pai. Obrigado por sua benevolência, por seu cuidado, por sua fidelidade, seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, já falou essa noite aos nossos corações, por intermédio dos louvores, por intermédio das orações que foram ministradas, ó Deus. Que o Senhor essa noite mais uma vez possa falar de uma forma pessoal a cada um de nós. Que não haja, Senhor, barreiras, que o Teu Espírito possa nos visitar e quebrar, ó Deus, todas as fortalezas que possam existir no nosso coração e na nossa mente, para que a palavra de Deus não adentre, Pai, e que ela possa frutificar em cada mente e em cada coração. É o que eu te peço essa noite, crendo, e já te agradeço na grande obra que o Senhor fará essa noite no nosso meio, no nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Meus irmãos amados, é muito interessante que Jesus, ele denomina esse caminho como sendo
uma porta para o reino dos céus e uma porta para a condenação. A porta para o reino dos céus, a palavra chama de porta estreita ou caminho difícil. E todas as vezes que nós ouvimos algo dessa natureza, há uma predisposição de se acreditar como se a graça de Deus se diminuísse pelo fato de que Ele mesmo chama essa porta estreita e esse caminho de um caminho difícil. O fato é que eu e você vivemos pela fé. Repita comigo, eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé, e a graça de Deus, ela não se diminui, porque foi pela graça que nós recebemos essa tão maravilhosa oportunidade de crer nesse Deus que é poderoso. E a própria palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus precisa crer e se aproximar dele, para crer que ele é galardoador daqueles que o amam. E essa noite há alguém aqui que ama o Senhor? É muito interessante, meus irmãos, nós entendermos que a graça de Deus está disponível, e ela estando disponível, o fato da porta ser estreita e o caminho difícil, isso também não quer dizer que os céus não estejam abertos para convidar a todos nós que temos sede e que temos fome de justiça. No entanto, é muito interessante também entendermos que muitos entram por essa porta, mas poucos são aqueles que permanecem nesse caminho que é difícil. O próprio texto diz aqui no versículo de número 14, na parte final, que poucos são aqueles que conseguem encontrar. Eles até adentram as portas, mas eles não conseguem chegar até o final. E quando nós olhamos também para essa realidade, eu acredito que nesse momento você deve lembrar de alguém que outrora servia a Deus com muita alegria, servia a Deus com muito entusiasmo, servia a Deus com muita pujança, com muita empolgação, mas, como diz a parábola do semeador, algumas sementes foram plantadas em solos complicados, e por causa desses solos que são complicados, eles foram sendo sufocados e a semente não teve como germinar. O fato é que muita gente, infelizmente, para no meio do caminho, e todas as vezes que você para conversar com alguém que parou no meio do caminho, é interessante que existem diversas justificativas do porquê que elas não conseguiram chegar até o objetivo. Lembremos-nos que esse caminho, ele só vale a pena se nós fizermos o que a palavra de Deus disse por intermédio do apóstolo Paulo. Nós precisamos deixar todo o embaraço que tão de perto nos rodeia para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu já quero começar dizendo uma coisa para você: não importa como você começa, o que importa é da forma que você termina. Muita gente, infelizmente, começa muito bem, começa pujante, começa alegre, e a gente pensa, eita, esse negócio aí vai engrenar, mas é só chegar no meio do caminho que as forças começam a se esvair, que a pessoa começa a se esfriar, e infelizmente muitos, e é uma multidão muito grande que vai ficando pelo meio do caminho. Já outros que começam devagar, vão vindo de domingo em domingo, ou talvez de segunda em segunda, participam de uma atividade, e a gente pensa, meu Deus, o que é que falta para aquela pessoa se firmar nesse caminho? O que é que falta para aquela pessoa entregar a sua vida a Jesus? Mas a palavra de Deus também nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até que chegue a ser dia perfeito. É maravilhoso entender que a nossa caminhada cristã é de fé em fé e de glória em glória. A palavra de Deus nos compara a um atleta, e todos nós sabemos que aquele que corre uma maratona, ele começa devagar, e todos que olham ao redor da maratona começam a olhar para aquele que começou devagar e disse, meu Deus, vai perder. Não, ele fez um cálculo, ele entende que a maratona é muito grande, ele precisa ter resistência para chegar até o final. Muitos correm apressadamente, vão com uma velocidade incrível, mas no meio do caminho para. Mas aquele que começou devagar, comendo pelas beiradas, os outros vão ficando pelo caminho e ele vai acelerando o passo. E eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, querido, não importa a maneira como você começou na fé, não importa como as pessoas hoje olhem para as deficiências que ainda existem de você, mas eu tenho uma boa notícia para a sua vida: aquele que começou em você a boa obra, ele não vai parar, ele é fiel para completar até o dia de Cristo.
Você pode tocar na pessoa que está do seu lado e dizer assim: você vai chegar até o final em nome de Jesus. Diga para quem está do outro lado, diga assim: eu já vejo você com a coroa da justiça que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Se você concorda comigo, querido, me ajude a adorar a esse Deus. Diga para o seu vizinho: você vai chegar até o final. Martin Luther King dizia uma coisa muito interessante: se você não pode voar, corra. Mas se está cansado e não consegue correr, ande. Se não dá para andar, então rasteje-se como um soldado ferido, mas não aceite ficar estagnado no mesmo lugar, porque Deus não tem compromisso com quem para, Deus tem compromisso com aqueles que estão avançando. E quem é que está avançando aqui? Ô meu irmão, 2021 vai ser diferente para a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra. 2021 vai ser um ano de restauração espiritual, vai ser um ano de alegria no espírito, vai ser um ano de crescimento em todas as áreas da sua vida. Você acredita nisso, irmão? Você crê nessa palavra? Você crê nessa profecia? Então me ajuda a adorar a esse Deus. Eu sinto Deus aqui. Mas é impressionante a justificativa que as pessoas dão, porque param no meio do caminho. A primeira delas é que as pessoas dizem o seguinte: bom, é porque a vida cristã não era como eu imaginava. Os crentes não eram como eu imaginava. A igreja não era como eu imaginava. E porque não era como eu imaginava, as minhas expectativas não foram supridas. Então, eu preferi voltar para o mundo, porque era melhor estar no mundo do que estar na igreja desse jeito. Primeira justificativa. Uma segunda justificativa é, pessoas dizem o seguinte: é porque eu não consigo alcançar o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito elevado. Deus exige muito e eu sou muito pecador. Eu não aguento, eu não posso ver isso que eu já me tremo todo. Eu não posso ouvir que tem um carnavalzinho que a perna já começa a sambar. Eu não posso ver ninguém tomando uma cerveja que o paladar já fica seco. Eu não aguento. O padrão de Deus é muito alto. Então, se é para estar dentro da igreja pecando, eu prefiro pecar do lado de fora. Essa é uma segunda justificativa que as pessoas dão para dizer do porquê que elas não conseguiram ir até o final. E a terceira delas é a mais corriqueira, é a mais famosa: é porque eu me decepcionei com o povo de Deus. Eu me decepcionei com os pastores, eu me decepcionei com os crentes, eu me decepcionei e só falta colocar um altar para a mágoa que a pessoa guarda. Quase vira um Deus a mágoa que a pessoa guarda. Sendo que na grande realidade, isso tudo são cortinas de fumaça para esconder o que está por trás disso. O que está por trás disso é que existiu um coração que de fato nunca conseguiu ser verdadeiramente convertido ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Tanta gente já me decepcionou, inclusive colegas do ministério, mas eu nunca tive vontade de largar o meu Deus e nem a minha vida cristã para andar por aí fazendo qualquer tipo de coisa. Quantas e quantas vezes eu mesmo me olhei no espelho e disse para Deus: Senhor, o que é que o Senhor vê em mim? O que é que existe em mim que te agrada para que o Senhor possa me usar? Senhor, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão falho, e quando eu olho para Ti, mais eu me sinto mal, porque o Senhor é muito alto e eu sou muito pequeno, o Senhor é muito santo e eu sou muito pecador, mas Senhor, a Tua graça me basta, eu não consigo viver longe da Sua presença, um dia só longe da Tua presença, Senhor, e a minha vida completamente está aniquilada. Quantas e quantas vezes, e esses dias mesmo, eu conversando com a minha esposa, e eu disse: filha, eu até entendo porque que determinadas pessoas de fato se decepcionam com pessoas que caminham com Deus, porque a verdade seja dita, irmão, falta em muita gente o fruto do Espírito, falta em muita gente o caráter de Deus, a conduta que nós verdadeiramente devemos ter. Essas justificativas, elas são plausíveis, mas elas são apenas cortina de fumaça.
Mete a chibata assim no teu vizinho e diga assim: te alui, rapaz. Já ouviu isso? Te alui? Te desperta. Diga para ele assim: sabe por quê? Porque nem para desistir você presta mais. Não dá para voltar mais, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa: quem reclama da liderança de Faraó, da liderança de Moisés, vivendo no deserto, já se esqueceu que lá atrás era escravo de Faraó. Para de reclamar daquilo que Deus tem dado para você e das provisões diárias. Não se esqueça que lá atrás você era manipulado pelo inimigo, mas agora somos livres em Cristo Jesus. Ele nos deu liberdade para que nós possamos viver a nova vida em Cristo. Aleluia! Diga para o seu vizinho: você não vai desistir. Você não vai voltar atrás. Diga assim: e se você chegou aqui afastado hoje, você caiu como passarinho numa arapuca. Tem glória não aí, irmão? Se você entrou aqui afastado, caiu como passarinho numa arapuca. Alguém aqui já caçou passarinho numa arapuca? Já? Ninguém sabe o que é isso não, arapuca? Açaprão, é açaprão o nome, né? É as duas coisas, né? Pronto. Eu cacei muito passarinho em açaprão. Colocava um passarinho bonito cantando, colocava uma comidinha aqui, o passarinho chamava, cantava, o outro entrava, na hora que bicava a comida. Você caiu hoje aqui porque Jesus te ama e Ele te trouxe aqui para te resgatar para a glória de Deus. Mas escute, queridos, a realidade de fato é que a grande maioria das pessoas não entenderam verdadeiramente o que é o Evangelho. Repita comigo: o Evangelho, pode ser melhor, diga, o Evangelho é simples e é mais claro do que a água que eu bebo. Ponto. É simples e é muito claro. O evangelho que Jesus ofereceu para os seus discípulos está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Por gentileza, coloca no telão para a gente ler. Mateus capítulo 16, versículo 24. Esse é o evangelho que Jesus ofereceu para os seus discípulos e para nós. Então disse Jesus aos seus, vamos lá, se alguém, vamos lá, 1, 2, 3, se alguém, esse é o evangelho que Jesus propõe para todos nós. Repita comigo: o evangelho da renúncia, da abnegação pessoal, do negacionismo da minha natureza pecaminosa. Só que quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver duas realidades. A primeira é que Jesus realmente está dizendo que o evangelho tem a ver com renúncia. Diga assim para o seu vizinho: se o evangelho que você professa não tem renúncia, ele não tem o selo do Espírito. Quem está entendendo? Aperta e segura que vai acochar um pouquinho. Amém? Se o evangelho que nós professamos não tiver renúncia, não é evangelho. Se ele não tiver abnegação pessoal, se ele não me faz ter uma cautela com a minha natureza, ele não é evangelho. Sabe por quê? Porque a minha natureza, que é pecaminosa, ela vai sempre me inclinar para as coisas da carne. Quer ver só? E gente, não é errado nós sermos sinceros não, tá? Qual é o convite que é mais atrativo para uma pessoa que está começando a sua caminhada? Ir para um culto ou ir para uma festa? O que faz a gente ter mais vontade de fazer? Ir para uma festa. O que dá mais vontade de fazer? Ficar 30 minutos trancado dentro de um quarto falando com o Senhor, para uma pessoa que ainda está no processo de se firmar, ou ficar 30 minutos conversando com os amigos, conversas paralelas?
É a nossa carne. Paulo disse determinada vez que existem coisas que nós não queremos fazer, mas há uma tendência dentro de nós maligna que empurra a gente para fazer, não é? Eu assistia o desenho do Pica-Pau, e era interessante que o Pica-Pau era um cidadãozinho perverso, né? E todas as vezes que ele estava prestes a fazer uma perversão, ficava um pica-pauzinho anjo e um pica-pauzinho demônio aqui no ouvido dele. Assim é a nossa luta. A palavra de Deus diz que dentro de nós há uma luta indomável, há um negócio dentro da gente, irmão, que quase faz a gente entrar em erupção. É o bem contra o mal, é a carne contra o espírito, e diz que aquele que nós alimentarmos mais, naturalmente é aquele que vai dominar a nossa vida. E a pergunta do Espírito para mim e para você hoje, para começar muito bem o ano de 2021, é: quem é que tem reinado na sua vida? É o Espírito ou é a carne? E a palavra de Deus diz mais, lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve dizendo que aquele que semeia na carne vai colher a corrupção, vai ter a consequência do pecado. Porém, aquele que semeia no Espírito vai ter o produto da vida, que é a paz, em nome de Jesus. E eu quero declarar, querido, como pregador da palavra de Deus, esse ano a carne vai passar mal, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a carne vai ter que bater na lona, beijar a lona, porque é o Espírito de Deus que vai reinar na sua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso, querido? Você crê nisso? Então diga assim: olha, eu creio que esse ano o Espírito de Deus vai reinar na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então a primeira realidade é que o Evangelho de Jesus, e esse texto que nós lemos, fala de renúncia, de abnegação e de cautela com a nossa natureza, que é pecaminosa. Agora veja bem, voltando para o texto original que nós lemos, que é o texto que fala da porta estreita e da porta larga, é interessante como aqui Jesus ele faz uma ambiguidade dessa situação. Ele fala de duas coisas que estão juntas, mas o mais interessante é que todas as vezes que nós lemos esse texto, nós temos uma tendência inicial a pensar que essas portas que Jesus está falando é o reino de Deus e o mundo. Mas quando nós vamos ler o contexto, que é o capítulo 7 de Mateus, e eu gosto de colocar isso, que em síntese, em resumo, nós vamos perceber que o capítulo 5 e o capítulo 7 é o resumo de todo o código moral e espiritual para nós. Se você conseguir cumprir o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você cumpre toda a lei. Ali está o sermão de Jesus que nos traz o código espiritual e moral para que nós possamos viver. E é interessante que o sermão da montanha, o famoso sermão da montanha, trata somente de procedimentos religiosos. Então aqui dentro, Jesus nem está colocando pessoas que não têm uma vida religiosa não, irmão. Jesus está falando para pessoas que já têm uma vida religiosa com Ele. Quem aqui está me entendendo, diga amém. Então essa palavra, ela pode sim ser aplicada para o mundo, pode, mas num primeiro momento ela está sendo aplicada para nós enquanto igreja. E aí Jesus, ele vai começar a traçar e vai definir no capítulo inteiro do que ele está falando, o que é o caminho estreito e o que é o caminho largo. Bora ler o texto para a gente ver o que é o caminho estreito, o que é o caminho largo. Coloca aí o versículo de número 1. Capítulo 7, versículo 1. Nós vamos até o versículo 12, tá? Olha lá. Porta estreita e porta larga. Você vai entender do que é que Jesus está falando. Não julgueis para que não sejais. Diga assim para o seu vizinho: porta estreita. Quer dizer aqui, porta larga. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2. Vamos lá, vamos ler. Eu quero que vocês leiam em alta voz, que é para a gente ter um alto poder de absorção dessa palavra. 1, 2, 3. Porque
Diga assim para o seu vizinho: cuidado, viu, bichinho? Porque o dedo que tu aponta para o outro, tem 3 apontando para ti e 1 para o céu, porque Deus é testemunha do juízo. Não, tem que ser aqui, ó. Tem criança dormindo? Tem um Tiaguinho, senão é acordar. Terra, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. E por quê? Diga para o seu vizinho: tira o olho da vida dos outros. 4. 1, 2, 3. O camarada querendo tirar um argueiro, um faíscozinho de madeira do olho do outro, enquanto no dele tem uma trave inteira. Meu Deus do céu, misericórdia. Versículo 5, 1, 2, 3. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? Então vai achar ruim com ele, viu? Hipócrita, tira. Um, dois, três. Sete. Oito. Em outras palavras, calma aí. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ao invés de você estar cuidando dessas coisas, vai resolver o problema, vai entregar tudo para o Pai, bate na porta, ora, porque aquele que pede recebe, aquele que bate vê a porta se abrir. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, ele lhe dará uma pedra? Versículo 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedem. Vamos lá, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Escuta aqui, irmão. Jesus está trazendo o contexto da porta larga e da porta estreita para dentro do caminho que nós vivemos. Existem perigos na nossa caminhada cristã, que nós podemos estar percorrendo eles achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Lembra de Paulo, o apóstolo? Quando era Saulo, a palavra de Deus diz que ele perseguia a igreja cristã, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Em nome de Deus, ele perseguia o povo de Deus, até o momento em que ele se deparou com o próprio Jesus no caminho de Damasco, que apareceu para ele em forma de luz e fez com que ele tomasse uma queda. Diga assim para o seu vizinho: não persiga a igreja não, irmão. Não mexa não, deixa a igreja fazer o trabalho. Não mexa. Todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, a gente sabe qual que é o final. Então escute, existem perigos na nossa caminhada cristã, e um dos maiores perigos da nossa caminhada cristã é o perigo que é inerente, faz parte da nossa natureza humana. Sabe qual é? Julgamento. Porta larga. Diga assim para o seu vizinho: cuidado com julgamento. A palavra julgamento no grego, querido, essa palavra que Jesus aplica aqui é algo que denota um decreto, a condenação de um erro de alguém, uma sentença decisória acerca da falta que alguém cometeu, e por isso cerca-lhe e coloca-lhe um estigma e uma segregação do meio do povo de Deus.
É interessante que esse substantivo grego era aplicado quando um juiz de direito dava uma sentença para alguém. A isso aqui Jesus, nesse específico texto, está chamando em primeiro lugar de porta larga. É estarmos na caminhada cristã, é estarmos servindo a Deus, mas fazendo um mau julgamento das pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, escute, quantas pessoas, olhe para cá, já não fizeram um juízo precipitado sobre outras pessoas, estão dentro da igreja, glorificando a Deus com as suas mãos, glorificando a Deus com a sua boca, glorificando a Deus com a sua vida, mas entram pela porta larga porque ainda tem uma natureza que o faz interpretar mal as ações das outras pessoas. Quantas e quantas pessoas, meus amados irmãos, já não foram imediatamente jogados na lata de um lixo por causa de uma sentença injusta de um juiz que não tinha competência para fazer o que fez? Eu estou me referindo, obviamente, à nossa caminhada cristã. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Quer ver só? Quem aqui já foi prejudicado? Eu não estou falando de magoado não, tá, irmão? Magoado não, porque magoar a gente se magoa. E deixa eu te contar um segredo sobre mágoa. A gente só magoa com quem a gente ama, tá? Então a gente só se magoa com quem a gente ama. Se você vive ainda magoado com alguém e você não perdoa, isso aí é amor enrustido, viu? Cuidado. Mas vamos lá. Quantos aqui já foram prejudicados, prejudicados mesmo, por causa de um juízo mal feito de alguém? Levante a mão. Muita gente. Muita gente. Prejudicado por conta de um juízo mal feito por alguém. Irmãos, quantas pessoas já não tiveram as suas vidas gravemente prejudicadas por conta de um juízo injusto? E a palavra que nós estamos aqui ministrando da parte de Deus nos adverte que Jesus está fazendo com que nós tenhamos cuidado de entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo? Nós temos que ter esse cuidado. Há uma porta muito fácil. É impressionante como as pessoas, elas mais se reúnem para querer comentar a respeito da vida dos outros, do que, por exemplo, para querer orar. Você já percebeu que muita gente que nunca foi na sua casa e quando pede para ir lá tomar um café com você, geralmente quer falar sobre alguma situação, quer tocar em alguma coisa que é desagradável, que é prejudicial para a fé? É impressionante isso. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter o cuidado desse juízo mal feito e mal formado, porque isso pode prejudicar a vida de outras pessoas e pode fazer com que essas pessoas, elas automaticamente comecem a desanimar, não se afastar de Deus, mas a desanimar na sua vida cristã. Diga para o seu vizinho que a nossa boca só professe palavras de bênçãos e não de maldição, que a nossa mente só pense naquilo que é bom, naquilo que é agradável e nas coisas que vêm de cima. Há uma palavra que eu aprendi na especialização de psicologia, do grego chamada epoké. Tudo aquilo que eu não tenho competência para formar um juízo, eu suspendo o juízo, eu ouço as versões, eu vejo as situações e depois eu posso ter um discernimento daquilo que de fato aconteceu. Então diga para o seu vizinho, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Amém, queridos? Ainda no versículo de número 7, a segunda verdade que Jesus está nos dizendo nesse texto, que nós devemos ter cuidado com a porta larga e a porta estreita, é sobre onde deve estar verdadeiramente a nossa motivação. Porque senão nós seremos tendenciosos a ir pela porta larga. A porta larga e espaçosa é aquela que leva as pessoas à perdição, que exatamente nos tira do foco do reino de Deus. Olha o versículo de número 7. Onde deve estar verdadeiramente as nossas motivações? Coloca o versículo 7. Vamos ler? 1, 2, 3.
Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não nos dará bens àqueles que lhe pedem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. A nossa verdadeira motivação deve estar, repita comigo, em primeiro lugar, na pessoa de Deus. Diga em segundo lugar, na nossa pessoa. Olha o que está escrito no versículo 12, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, você já parou para meditar que nós quando eu me incluo, tá, gente? Nós somos o tipo de gente que cobramos demais que os outros façam as coisas, mas paramos pouco para atentar nas nossas práticas. Assim somos nós, essa incoerência ambulante é a gente. O texto começa dizendo no versículo 7 que a gente leu, que a nossa motivação em primeiro lugar deve estar no Senhor. Ao invés de nós estarmos gastando tempo na porta larga, que é olhando para a vida dos outros e julgando a vida dos outros, que nós devemos ter o foco no Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Diga assim para o seu vizinho: se você parar de julgar os outros e pedir ao Senhor, dar-se-vos-á, o Senhor vai dar. Então a nossa motivação em primeiro lugar deve ser o Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso padrão. Ele é a porta estreita. Ele é a nossa regra, a nossa prática. Ele é o espelho que nós olhamos para que nós possamos imitar. A nossa motivação, primeiramente, deve ser o Senhor. Mas num segundo momento, nós devemos também olhar para dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós queremos que os outros façam, a Bíblia diz que em primeiro lugar nós devemos. Já pensou se fosse assim? Se ao invés de ficar esperando os outros fazerem as coisas, nós em primeiro lugar fizéssemos, como que seria tudo? Nós dessemos o exemplo, nós fôssemos o paradigma. Há uma filosofia que eu gosto muito que diz que a mudança que você deseja para o amanhã seja hoje. Quantos desejam mudança para o futuro, para o ano de 2021? Então ela precisa necessariamente começar dentro de você. Entre pela porta estreita, meu irmão. Entre pela porta estreita, porque fazer o errado é mais fácil. Por isso que fazer o difícil é sempre, fazer o certo é o mais difícil, porque necessariamente nos obriga a entrar pela porta estreita. Aí Jesus entra, depois que ele faz essas explicações, ele entra dizendo: entrai pela porta estreita. Diga para o vizinho: entre pela porta estreita. Saia da porta larga, irmão. A porta larga é a conduta da maioria. A porta larga é a maneira como a grande maioria vive. É possível que nós tenhamos um país com mais de 50 milhões de evangélicos e ainda sejamos um país do jeito que nós somos? Que não conseguimos influenciar a sociedade? É possível? Não é possível. Mas tudo isso acontece no nosso meio, porque precisa haver transformação na nossa conduta, na nossa mentalidade, na nossa maneira de viver. E eu vim aqui essa noite, queridos, imbuído dessa responsabilidade pelo Espírito de Deus, para dizer para você que Deus deseja fazer uma metanoia, uma transformação na sua mente, no nome de Jesus. Aleluia! Você crê nisso? Entremos pela porta estreita. Que todas as vezes, queridos irmãos, que nós pensarmos em alguma coisa, o nosso pensamento seja: o Senhor faria isso? Jesus agiria desse jeito? Responderia dessa forma? Teria esse tipo de conduta?
teria esse tipo de atitude se todos nós entrarmos pela porta estreita, trazendo Cristo não para a noça moralidade, mas para a nossa conduta. Naturalmente nós teremos uma conversão na nossa moralidade. A moralidade nada mais é do que o subproduto do que o que está dentro, daquilo que está dentro. Se está dentro, naturalmente eu pratico. E eu quero declarar no nome de Jesus, querido, que essa noite você e eu iremos decidir mais do que nunca no ano de 2021, entrarmos pela porta estreita. E é interessante como as pessoas se incomodam porque você entra pela porta estreita, né? Já percebeu? Ninguém se incomoda quando você estava na porta larga, fazia o que todo mundo fazia. Pelo contrário, até te aplaudiam, até enalteciam a sua pessoa. Mas é só você entrar pela porta estreita que começa a incomodar todo mundo. Já pensou? Mas irmão, eu quero dizer que todas as previsões que fizeram ao teu respeito, de dizer que você não vai conseguir se firmar, de dizer que você não vai ser uma nova criatura, de dizer que tem dia e tem hora para você parar, todas essas previsões irão cair por terra. Sabe por quê? Porque o teu futuro e o teu destino já está preparado por Deus, e Ele está lá de braços abertos, esperando você chegar, dizendo: vem mais um pouquinho, filho, vem mais um pouquinho, filha, eu vou dar força para você chegar, eu vou dar força para você mudar a sua conduta, eu vou dar força para você mudar o seu pensamento, em nome de Jesus, querido. Essa noite Deus está fazendo uma obra na nossa vida e na nossa mente, no nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Escuta. Olha para mim. Para que você não se sinta assim tão mal, eu não sou diferente de você não, tá? Existem situações que eu me deparo, que a minha primeira tendência é querer fazer um julgamento equivocado das coisas. Existem determinadas cenas que eu vejo que eu também sou tentado a fazer um julgamento. E é impressionante, irmãos, olha para cá, como os nossos julgamentos são cruéis. Você já percebeu como os nossos julgamentos são cruéis? É impressionante como nós somos extremamente rigorosos para com os outros e extremamente complacentes para conosco. O mesmo erro cometido por mim e pelo outro, para mim tem justificativa, mas para o outro não tem. A lei se resume apenas em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso a respeito da porta estreita e da porta larga, porque isso é muito sério, irmãos. Muitas pessoas estão se perdendo aqui dentro, dentro de uma comunidade religiosa. Existem pessoas que a religião falhou para com a natureza dessas pessoas. Elas não conseguiram ser transformadas. Não foi por causa do poder do Evangelho, porque o Evangelho transforma. Elas não conseguiram ser transformadas por dois motivos: ou porque não deram totalmente vazão pelo Espírito de Deus, ou porque infelizmente elas nasceram espiritualmente dentro de um ambiente não saudável. É impressionante como eu conheço, pode tocar, meu filho, como eu conheço tantas pessoas que já estão há tanto tempo dentro da igreja, mas parece que a palavra não alcança mais o coração. Parece que não tem mais a capacidade de fazer uma transformação aqui dentro. E a culpa não é da palavra não, tá? Já é a mente que se cauterizou. Já é o pecado que antes era pecado, mas agora se transformou numa prática chamada iniquidade. Essas pessoas se cegaram dentro da igreja. Lembra daquele caso da igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo encontrou uma prática absurda dentro da igreja, em que um filho mantinha relações sexuais com a sua madrasta, com a esposa do seu pai, práticas dentro da igreja. E quantos ainda, querido, estão dentro do ambiente de glória, mas não se permitiram que a glória de Deus transforme o seu interior e a sua vida?
Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo? Quantas e quantas pessoas estão no ministério, pregam a Bíblia, mas não conseguem vivê-la, não conseguem praticá-la, porque a palavra se transformou apenas em um meio, não é o fim. Jesus fala essa palavra, que é uma pequena parábola, dentro do Sermão da Montanha, para exemplificar para os discípulos que dentro da caminhada cristã, nós temos decisões a tomar. Nós não saímos da terra, nós continuamos aqui. E continuando aqui, nós estamos envolvidos em relações com a esposa, relação com os filhos, relação de amizade com pessoas, relação com a igreja, relação com Deus. E no meio dessas relações, nós precisamos escolher o caminho que nós devemos trilhar. E Provérbios capítulo 4 diz que de tudo que eu e você devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem todos os caminhos e as saídas da nossa vida. Escuta, querido, eu sei que não é pecado nós formarmos um juízo de coisas que já estão muito explícitas, mas nós devemos ter cuidado como nós tratamos aqueles que porventura caíram no meio da igreja. Nós devemos ter cuidado com aqueles que são frágeis ainda na fé, porque a Bíblia diz que ai daquele que escandalizar um só pequenino do Senhor. Diga para o seu vizinho: andar com Jesus é andar na ética do céu, onde nós temos que sempre tomar a decisão mais difícil, e é entrar pelo caminho estreito. Escuta, aquilo que eu não posso resolver na vida do meu irmão, eu entrego para Deus e deixo com Deus, porque é Deus quem vai dar para ele a consequência dele. Mas eu não posso tomar o lugar de Deus, que é o lugar do juiz, muito menos o lugar do diabo, que é o lugar da acusação. Escuta, queridos, para nós finalizarmos, o ano de 2021 precisa ser um ano diferente da nossa vida e na nossa conduta. Ou a gente melhora, ou não tem reino de Deus para nós, irmãos. Ou nós atraímos os valores do reino de Deus para a nossa vida, ou nós vamos passar 20, 30, 40, 50, 60 anos dentro da igreja, mas quando chegarmos diante de Deus, Ele vai dizer o seguinte: passa para o lado esquerdo, porque o direito, meu querido, é o lado das ovelhas. Que nós possamos escolher essa noite entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que tem levado muitas pessoas à perdição, e poucos são aqueles que encontram o caminho difícil do Senhor. Mas eu quero declarar, dizer para você, no nome de Jesus, que você vai ser um filho melhor para Deus, que você vai ser um servo melhor do Senhor. Maridos, eu quero profetizar que vocês serão homens de verdades e de valor junto das suas esposas. Esposas, eu profetizo que vocês serão, no nome de Jesus, mulheres sábias, idôneas, que sabem estar bem como colunas dentro da sua casa. Aos filhos, que são as heranças do Senhor, serão obedientes aos vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Em nome de Jesus, queridos, que essa noite você saia daqui em crise no teu coração, e que todas as vezes que você for levado, tentado a pensar tudo aquilo que for mal, que o Espírito de Deus possa corrigi-lo e possa lhe dar graça, para que você possa ter a mentalidade de Cristo, no nome de Jesus.